Amém, amadas preciosas, boa tarde. É um prazer sempre, é um grande prazer estar aqui, porque ainda que nós tenhamos o hábito de ler a Bíblia diariamente, mas quando temos que preparar um estudo, a gente aprofunda mais. E aí aquela fome, aquele temor de Deus, aquele compromisso, faz com que a gente também desfrute mais das coisas do Senhor. Então eu fico muito feliz sempre que eu tenho que ministrar a palavra do Senhor, porque sempre eu aprendo muito mais do que aquilo que eu pensei que eu soubesse. E eu quero que isso se reproduza na vida de vocês. Eu queria iniciar falando o seguinte, eu fiz uma faxina lá em casa, para tirar aquele monte de coisa que fica sobrando, né? É livro, é calçado, é roupa, enfim. Mas quando eu tirei os livros, eu tirei assim 60% dos meus livros, porque tem pessoas que vão usar e eu não vou ler mais essas 60% dos livros que estavam em casa, eu não vou ler mais, eu estou lendo já os outros 40%, né? E se eu tiver que ler, compro outro. Com muita dor no coração, eu tive que tirar. E quando eu comecei a tirar e botar em caixas e tal, 2 pastores me pediram livros, então eu estou dando para esses 2 pastores. Eu abri uma agenda minha e eu vi alguns pedidos de oração, quantos anos que eu peço a mesma coisa. E aquilo promoveu para mim um abatimento. Aí eu pensei, nossa, quantos anos que eu estou pedindo essa mesma coisa, que eu sei que Deus quer para mim, eu sei que está nas promessas dEle para mim, eu sei que eu preciso disso, e olha quantos anos. E para ser sincera para vocês, eu fiquei abatida com aquele assunto. Aí a gente tem umas conjecturas assim, será que eu estou orando certo? Será que eu estou orando com fé? Será que eu devia orar por esse assunto? Será que é plano de Deus? E aí vem tudo aquilo que rouba a nossa fé e esperança, né? Aí, meditando para falar aqui, vocês sabem que Deus me deu a direção desse versículo, né? Mas os que buscam ao Senhor de nada têm falta. Eu quero abrir lá na passagem de Hebreus, onde fala desse versículo, que é a base daquilo que é a ilustração, é o princípio daquilo que nós queremos falar. Então o versículo diz assim, eu vou ler inteiro, Hebreus 11, 6. Hebreus capítulo 11, versículo 6. Lendo o versículo inteiro, ele diz assim, de fato, é fato, né? Sem fé, é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário, precisa fazer isso, é necessário que aquele que se aproxima de Deus, o quê? Creia que Ele existe, e que se torna galardoador daqueles que o buscam. Então, a condição sine qua non, a condição mais simples, mais pura, mais imediata, você tem que crer. Agora, será que porque eu olhei os meus pedidos de oração, alguns, né, não todos, e não foram atendidos, isso me dá o direito de deixar de crer? De maneira nenhuma. Olha, quando Deus prometeu para Abraão, quantos anos se passaram, né? Quando Deus prometeu várias coisas na Bíblia, a libertação do povo de Israel, quantos anos se passaram? Mas todas as promessas do Senhor têm nele o sim e o amém. E eu também gostaria de lembrar para vocês, que quando eu tive aqui, eu não sei se foi semana passada, o pastor Abiel, né? O pastor aqui da igreja, o nome é esse, Abiel? Arival, desculpa, pastor Arival, como eu não estou aqui toda hora, não tenho essa memória, né? Então, o pastor Arival trouxe uma mensagem, e ele disse que numa certa cidade de Nazaré, Jesus tinha propósito de salvar muitas vidas, de fazer milagres, como ele fazia onde ele passava. Onde ele passava, era uma inundação de coisas boas que acontecia, porque ele era a boa nova.
Ele é o nosso Senhor. Mas ali ele não pôde fazer. Por causa do quê? A incredulidade do povo. Aí ele caminhou com isso tudo, e quando ele terminou, ele falou assim: como que nós podemos combater a incredulidade? Eu pergunto para vocês, como que se pode combater a incredulidade? Crendo. É o oposto. Para você combater a incredulidade, você tem que crer. Aí nós vamos dar uma estudada hoje à tarde, numa passagem, numa história, que fica no livro de Marcos, capítulo 7, a partir do versículo 24 até o 30. Eu vou esperar vocês abrirem. Marcos, Evangelho de Marcos, capítulo 7, do versículo 24 ao 30. É uma linda história, uma história que me comoveu. Eu ia caminhar por outras bandas, quando o Espírito Santo me trouxe para esta passagem, que realmente trouxe uma grande alegria no meu coração, e fiquei bem feliz, porque eu senti que era de Deus mesmo. Abriram, amadinhas? Então diz assim: levantando-se, partiu dali para as terras de Tiro e Sidom. É Jesus que se levantou. Tendo entrado numa casa, queria que ninguém o soubesse. No entanto, não pôde ocultar-se, porque uma mulher cuja filhinha estava possessa de espírito imundo, tendo ouvido a respeito dele, do Senhor Jesus, veio e prostrou-se-lhes aos pés. Esta mulher era grega, de origem ciro-fenícia, e rogava-lhe que expelisse de sua filha o demônio. Mas Jesus lhe disse: deixa primeiro que se fartem os filhos, porque não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ela, porém, lhe respondeu: sim, Senhor, mas os cachorrinhos debaixo da mesa comem das migalhas das crianças. Então lhe disse: por causa desta palavra, podes ir. E o demônio já saiu de sua filha. Voltando ela para casa, achou a menina sobre a cama, pois o demônio a deixara. Olha, amadas, como essa história falou ao meu coração, esse fato, esse acontecimento, e eu fiquei impactada com esse assunto. Veja bem, eu li os textos antecedentes desse, para depois chegar nesse contexto, e Jesus veio de uma caminhada muito estressante. Ele foi questionado pelos fariseus, pelos saduceus, eles questionavam a doutrina dele, eles queriam persegui-lo, ele viajou muito a pé, ele estava cansado, ele estava estressado, e se é que pode-se falar isso de Jesus, mas cansado seguramente ele estava. E ele entrou numa casa que o recebeu com o objetivo de dar uma descansada. Ele falou: não fala para ninguém que eu estou aqui, por favor. Não atende telefone, não responde WhatsApp, não mexe no Facebook. Eu não quero, eu só preciso de um pouco de repouso. Se ele fosse nós, diria isso, né? Mas ele não pôde, a Bíblia diz. Ele não pôde. Ele não pôde fazer aquilo que nós temos direito e precisamos fazer, que é descansar. Porque uma mulher chegou para ele e falou: olha, a minha filha está endemoniada. E eu sei que você pode libertá-la. Eu vim aqui buscar essa libertação. E uma coisa muito interessante, quando eu estudei, eu fiquei bem impressionada. Ela levou uma lambada de resposta. Você já pensou uma mãe que tem uma filha muito mal, mas que antibiótico não resolve, melhoral infantil não resolve, soro não resolve, alimentação não resolve, descanso não resolve, nada resolveria a situação daquela criança. Mas essa mãe não era do povo de Deus. Ela não fazia parte do ministério que Jesus veio realizar. Ela não fazia parte do contexto. E ele, Jesus Cristo,
deu a entender, se nós fizermos um pouco de fantasia na nossa compreensão, ele deu a entender o seguinte: minha senhora, eu só tenho 3 anos aqui na terra. Eu tenho muita coisa para fazer. Eu tenho muitas igrejas para visitar. Eu tenho muito campo missionário. Eu não tenho tempo nem de dormir. Eu não posso abrir mão da minha agenda. Já está cheia demais. Mais ou menos foi isso que estava acontecendo naquele contexto. Se sobrar, se alguém falhar, se alguém desmarcar a consulta, se tiver uma brecha, aí eu vou pensar se eu vou atender a senhora. Agora eu pergunto para vocês, quando a gente, cheia de dor, um filho morrendo, você está no extremo do teu estresse, no máximo da tua angústia, no máximo do teu sofrimento, que aquilo já vinha durando talvez muito tempo. Quando você está num estado desse, e você ouve uma resposta dessa, que você pensou que a pessoa ia ter compaixão, você pensou que a pessoa ia considerar a sua dor de mãe, e você recebe uma palavra dessa, olha, a comida é para os filhos. Se sobrar alguma coisa, lança-se aos cachorros, aos cachorrinhos. Então, normalmente, nós no nosso normal, no nosso estado de alma, com a nossa alma humana maltratada, mal transformada, nós diríamos assim, não há um gerente aqui não? Escuta, eu ouvi falar que o cidadão é filho de Deus, e trata assim, ele não vê que é minha filha? Não é meu animal, é minha filha. Como que ele fala assim para mim? Ele está dizendo que eu sou cachorra. Não é mais ou menos isso? Estou dando um pouco de exagero para vocês raciocinarem, né? Porque normalmente no bife, na carne, no velho homem, a gente fica assim. Ora bola, pensei que eu ia ter uma resposta, esse cidadão é uma pessoa sem educação, ele nem parece um cristão e depois fala que é filho de Deus. Como pode um negócio desse? Eu vim aqui em desespero, o senhor não sabe quantas noites que eu não durmo, o senhor não sabe quanto dinheiro eu já gastei, o senhor não sabe quantas portas eu já bati, e eu tinha esperança no Senhor, o senhor me vem com essa resposta? A gente nunca fala isso para Deus, né? Não com essas palavras. Não com essas palavras. Mas a gente fala, Deus, quanto tempo que eu peço, o Senhor prometeu. Deus, eu não saio da tua casa, eu casei virgem, eu amo meus filhos, eu pago minhas dívidas, eu sou dizimista, e olha aí minha vida, olha a farofa que está. Então a gente às vezes nem fala assim com Deus, mas a gente pensa, né? Porque é natural. A nossa carne reage, o nosso velho homem sai, né? Pisa nas tamancas de vez em quando. E às vezes é justamente, às vezes não, seguramente esse tipo de conduta mental nossa, esse tipo de conduta emocional que rouba as nossas bênçãos. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Porque aquele que se aproxima dele tem que crer que ele existe e é galardoador daqueles que o buscam. Não é isso que nós lemos? Mas esta mulher, ela responde, ela podia falar, bom, ele tem razão, eu sou estrangeira, vou ver se no meio lá dos meus deuses, lá no meio dos ambientes que eu frequento, alguém resolva, porque ele não vai fazer nada por mim. Podia, no mínimo, abaixar a cabeça e ir embora e não dar resposta nenhuma. Mas ela... Vamos achar aqui. O treco aqui ficou baixinho hoje, né? Ela não conseguiu, mas não faz mal, eu não vou ficar muito tempo lendo. Ela respondeu assim, gente, vê lá no versículo 28, vê lá como está na sua Bíblia, o verso 28. Ela, porém, respondeu, sim, Senhor. Sim, Senhor. Que atitude é essa, amadinhas? Que atitude é essa?
humildade, quebrantamento, submissão. A carne dela não ficou inflamada, o ego dela não avançou. Vamos tentar resolver aqui, né, amados? Obrigada. Eu percebi que quando ela estava usando, ele estava abaixando. Então, eu já vi que ele estava com algum problema. Então, ela não teve uma reação carnal. Ela não teve uma reação de rebelião. Ela não teve uma reação de desespero. Mas ela teve a reação certa. Sim, Senhor. Sim, Senhor. E aí, eu ouço algumas pessoas falarem assim, eu vou surpreender a Deus com a minha fé. Eu falo, puxa, muita coragem do cidadão, né? Eu vou surpreender Jesus com a minha fé. Eu falo, puxa, acho que eu nunca consegui surpreender Jesus com a minha fezinha, né? E eu acho interessante, porque quem falou isso é pessoas assim, realmente, que tem tutano espiritual. Esta mulher, ela não veio ali surpreender ninguém. Ela não veio ali fazer discurso bonito. Ela não veio ali fazer coisa nenhuma. Ela veio no desespero de uma mãe que tem uma filha que não há o que fazer. Não há o que fazer. Não adianta ir no pronto-socorro. Não adianta você trazer um chocolatinho para agradar. É espiritual. Aliás, os grandes problemas nossos são espirituais, os nossos problemas. A gente quer resolver com a AS infantil, mas não vai resolver. Tem que ser sim, Senhor. Sim, Senhor. E aí, ela surpreende Jesus Cristo, que estava cansado, né? Não estava a fim de atender aquela fila que vem atrás dele. Não é que não estava a fim, ele não estava podendo. Mas ela, porém, lhe respondeu, no verso 28, sim, Senhor. Mas, ela usou a mesma palavra que ele usou. A palavra que era para ser ofensiva, ela usou trazendo subsídio para aquilo que ela ia questionar. Sim, Senhor, mas os cachorrinhos debaixo da mesa comem das migalhas das crianças. Não é da migalha do adulto, porque se cair um pedaço do adulto, vai sair um pedaço manaca, né? Mas da criança, é farelinho. Você já viu criança pegando pãozinho? Primeiro que ela não quer comer mesmo, né? Se fosse um chocolate. Aí ela pega assim uns farelinhos, né? Aí o farelinho também cai no chão, que ela não está muito afim daquele pão com manteiga de manhã, que ela não está afim de comer, né? Aí vai caindo bem farelinho no chão. Então ela disse, só o farelo, só o mínimo da sua parte é tudo que eu preciso para mim. Você sabia, amada? Só o farelo da parte de Deus é tudo que nós precisamos para resolver todos os nossos problemas. Sabia? Essa tarde aqui você está colhendo um farelo. Quando você ajoelha na sua casa, quando você abre a Bíblia, são pequeninas migalhas, mas que são poderosas, poderosas. Quando eu trabalhei no Hospital Emílio Ribas, que é um hospital de doença infecto-contagiosa, eu trabalhei na capelania de lá, e quando você ia no quarto de uma pessoa famosa, assim, que tinha um nome já conhecido, né? E a gente ia para levar paz para ele, conselho, esperança a ele ou ela, e a pessoa já começava logo com aquele argumento enorme, mas você sabe, e eu estava em Paris, e lá em Paris eu fui contaminado, olha o que aconteceu comigo, eu sou professor, eu sou doutor, eu sou PhD, PPP, pererê, pererê. O que ele quer dizer? Eu não sou qualquer um que você veio ver, não. Eu não sou lá um morador de rua, não. Eu sou uma pessoa muito especial. Aí, naturalmente, que a gente ministra o amor, a misericórdia, a esperança, a salvação e tal. Aí, quando eu saí, eu falei assim, pois é, no meu coração, eu pensei, pois é, ele é tão Brastemp, e um bichinho insignificante destruiu toda a vida dele. É ou não é? É um bichinho que você não vê a olhos vistos, né? É um vírus. Quem que vê vírus?
Às vezes nem lá no treco, lá você não vê no tetoscópio, sei lá o que ópio lá que existe. Você não vê. Mas aquela coisa insignificante destrói a tua vida para sempre. O que é o pecado? É uma torre? Não. São pequenos pensamentos, pequenas atitudes, mas vem te destrói. Agora, pelo lado contrário, também é verdadeiro. Migalha pequena do amor de Deus, se é que existe migalha pequena. Pequenas atitudes, às vezes você está vendo uma televisão e o Espírito Santo fala com você e te transforma. Eu creio nisso, amadinhas. Eu creio que pequenas coisas de Deus fazem assim uma diferença na minha vida. Eu conto com isso. E eu recebo isso todo dia. Às vezes uma palavrinha de WhatsApp, meu Deus, como ela me traz caminho, ela me traz assim revelação, ela me traz alegria e muda a angústia que está lá dentro, ou o medo, ou a preocupação. Então ali, com esta palavra, ela cria. Ela nem era do povo de Jesus, nem tinha lido Bíblia, nem cantava esses hinos maravilhosos que a Amadinha cavoca para nós. Ela não tinha nada de contexto, de antecedente, que fizesse com que ela tivesse uma fé fortalecida, fundamentada no cristianismo. Não tinha nada. Não foi à escola dominical, não leu livros, não leu Bíblia, não vinha na Mulher Esperança, né? Não tinha grandes amigas na família, né, Maria? Não tinha grandes amigas que injetasse fé no coração dela. Era uma mãe atormentada, só isso. E uma mãe que não era cristã. Mas ela veio na certeza de levar a bênção. E nem a ofensa de ser chamada cachorrinha, né? Você pode até traduzir para uma coisa mais feia. Sua cachorra. Nem isso mexeu com ela. Ela tinha um objetivo. Senhor, eu sei que você pode. Eu sei que você tem. Eu sei que você vai me dar. E eu sei que eu vou levar. Amém, queridas? Não é uma maravilha? Meu pastor fala sempre assim, Deus é bom, Ele te ama e Ele quer te abençoar. Precisava lembrar isso para nós todo domingo? Tem que lembrar que a cabeça é dura, o coração é frio, a incredulidade é grande, a rebelião é terrível. Então, gente, lembra, Deus é bom, até quando nos chama de cachorrinho. Ele te ama, sempre. Com pecado, sem pecado, leu Bíblia, não leu Bíblia, dormiu bem, falou mal do outro. Ele te ama. E Ele quer sempre te abençoar. Aí, esta mulher, eu vou ler de novo, que eu gostei demais. Ela, porém, lhe respondeu, sim, Senhor, mas os cachorrinhos debaixo da mesa comem das migalhas das crianças. Então, lhe disse, por causa desta palavra, você ganhou a tua bênção com a tua boca. Você gestou a tua bênção. E você liberou, né? Por causa desta palavra. Pode ir. O demônio já saiu da tua filha. Olha que maravilha. Então, o contrário da fé é a murmuração. Nossa, tantos anos. Tem pessoas que chegam na igreja outro dia, já está aí, está com a vida resolvida. Eu fico aí, fiel. Eu não falho na igreja, eu não falho no dízimo, eu não falho em nada. Mas está falhando na fé. Está falhando na gratidão. Está falhando na adoração. Está falhando no profetizar coisas boas. Quando Deus fala que vai dar, Ele vai dar. Ele dá o sol lá na sua casa? Tem sol na sua casa? Na minha também. Tem chuva lá? Na minha também. Tem frio lá de vez em quando? Na minha também. Então Deus dá tantas demonstrações do amor dele. A Bíblia diz assim, os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das tuas mãos. Então já está aí. Não precisa curar o filho que tem demônio, eu já estou vendo todo dia a glória de Deus. Eu já vou para ele crendo. E não importa quantos anos vai demorar, vai acontecer. Amém, queridos? Quando eu me casei, eu coloquei no meu convite de casamento, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Na minha porta da sala, que é a minha única porta de entrada, quando eu vou fechar, eu e minha casa serviremos ao Senhor.
Qual que é a palavra que eu falo para Deus todo dia? Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Ainda que nem todo dia se cumpra, e ainda que falte algumas etapas para se cumprir, eu creio. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Vocês, quando vêm aqui para o Mulher Esperança, você está recebendo as fagulhas do amor de Deus, os farelos que caem da boca da criança, as coisas menores, elas são suficientes e poderosas para detonar todo o teu problema e para trazer o livramento que você precisa. Eu nunca abro a Bíblia por abrir. Eu nunca oro por orar. Eu sei que vou lá, eu sei que vou achar, eu vou pegar e vou levar. Ela não veio pegar? Veio pegar. Ela levou. Você vai pegar? Você vai levar. Né? Bateu, tomou. Não tem aquela coisa? Bateu, vitamina, tomou. Bateu, tomou. Então, veja bem, amadinhas, vamos crer. Porque a incredulidade é o nosso inimigo. A incredulidade rouba. Mas a fé, ela coloca, ela dá. Aí... Mas não ficou nisso, que a Bíblia não para de ser bênção, né? É tremenda. Voltando ela para casa, achou a menina sobre a cama. O que é isso? Calma. Não está mais se debatendo, não está mais quebrando a casa, não está mais xingando, não está se arrebentando, não está gritando, não está com dor, ela está em paz. Quantos anos essa mulher não dormiu uma noite inteira? Quantos anos essa criança não relaxou o corpinho numa cama? Isso aqui é um fato literal e é um fato também de ilustração. Quantos anos, às vezes, você luta por uma coisa, um livramento financeiro, um casamento farofado, um filho em rebelião, uma doença enjoada que vai e vem, né? Quantas vezes? Mas a paz chega. A solução chega. E nós vamos dormir em paz. E no outro dia, quem dorme uma noite em paz, levanta muito bem. Porque uma noite de sono é maravilhosa. O meu filho ganhou 2 meninas. Né? E tem uma conversa que diz que a fruta não cai longe da árvore, né? Então, meu filho é ansioso. Perfeccionista, dominador, controlador. Vê se vocês lembram de alguém aí parecido com isso. É só eu olhar no espelho. É claro que agora com 70 pilas nas costas, estou um pouquinho melhor, né? Mas era um capeta que estava na minha genética aí de temperamento controlador, só eu que faço, só eu que sei, deixa comigo, resolva, né? E tal, então faz além do que deve, se arrebenta, tal, e não deixa os outros fazer, não deixa ninguém aprender, só ela que sabe, aquela coisa toda. E o meu filho manifestou esse treco agora. Para vocês terem ideia, eu peguei 2 vezes uma das meninas em 1 mês e meio. Peguei assim rapidamente para uma foto e já devolvi. Porque o médico falou, não recebe muita visita, porque a criança nasceu prematura, abaixo do peso, tem tudo aquilo. Graças a Deus nasceu bem, mas a Rafa ficou um pouquinho na UTI, tal. E o meu filho, ele ia na UTI e olhava a Rafa. Ele vinha no quarto, ele ia no berçário, olhava a Heloísa. Aí ele ia no quarto, olhava a esposa. Ele não dormia, ele ficava naquele desespero, sabe? Ele não dormia uma noite no hospital. Aí eu falei, filho, vai dormir uma noite. Eu fico com ela aqui. Aí a mãe dela, você sabe que eu sou sogra, né? Aí a mãe dela, eu fico com você uma noite. E ele falou, não, eu cheguei aqui com a minha família, eu saio daqui com a minha família. Sabe aquela coisa assim, justiça própria, né? Parece bom, mas não é muito bom. É o controlador, né? Aí o que aconteceu? Ele foi para casa, aí ele controla a babá. Eu não estou falando mal, estou só querendo fazer um comentário para ilustrar a lição. Meu filho é um tesouro. Ele foi para casa, ele controla a babá, ele controla a empregada, ele controla a esposa, ele controla a Heloísa, ele controla a Rafaela. Então o que acontece com ele? Não, e visita nem chega. E tem cachorro também, controla o cachorro. Então, o que acontece? Nós não podemos ir lá. A Dilma ama bebê. Foi no hospital, levou uns trancos dele. E nunca mais pôde ir na casa dele. Nós estamos esperando que as farelinhas tenham 4 quilos. Porque ele falou que com 4 quilos ele vai relaxar. Está chegando lá, está com 3,5. Aí, a gente não pode ir lá. Domingo, aí eu resfriei nesse meio tempo. Lógico que eu não vou, né? Sarei, fiquei boa, tal.
Aí domingo nós marcamos um almoço, porque amanhã é aniversário da minha filha do meio, da Juliana, então como ela não ia ter datas, domingo a gente foi almoçar num restaurante pertinho da casa dele, meia quadra, as farelinhas foram no carrinho, o restaurante tem que ser do lado de fora, para que não tenha contaminação com ninguém, e eu caí na tolice. Ai, chegaram, né? Eu cheguei primeiro, aí eu fui correndo e peguei no pezinho da Heloísa, aquele cotoquinho de pezinho. Ô mãe, você saiu de uma enfermidade, põe a mão nas minhas meninas, mas assim, sabe? Eu falei, não, filho, já lavei a mão, já passei álcool, é só o pezinho. Só que ele não percebe como ele está. Já viram galinha choca? Chega perto da galinha choca, ela voa em você. Chega perto dos pintainhos dela, ela voa em você. Meu filho está igual galinha choca, já botei apelido de galinha choca. Agora, o que aconteceu? Aí fomos lá almoçar, parará. Aí ele foi para casa para amamentar as crianças, ele e a esposa, e eu fui num shopping perto, tal, aí fui lá só me despedir. Quando eu saí fora com ele, eu olhei no rosto e falei, filho, você está muito abatido. Ele falou, mãe, faz muito tempo que eu não durmo uma noite inteira. Mas eu achei muito abatimento para um menino de 30 e poucos anos. Bom, no meio da madrugada, ele teve uma crise de vírus, pôs para fora tudo que não tinha, foi para o hospital, passou a noite no hospital, nem sei quem levou, porque a minha nora com as crianças. A babá ele mandou embora cedo, que não gostou muito dessa do final de semana. Então, aí, estava sem ninguém dentro de casa. E ele foi para o hospital, e é um vírus digestivo, quer dizer, uma coisa séria, vírus não sara de repente. E aí eu falei, e eu estou orando muito por um grande quebrantamento no meu filho. Eu estou orando para Deus fazer uma obra extraordinária, porque eu e minha casa serviremos ao Senhor. As meninas já estão dirigindo célula nas suas casas, são líderes, e o meu filho já vai já, em nome de Jesus. E Deus sabe das minhas orações, do meu choro, da minha esperança, de que ele tenha uma posição comprometida com o Senhor. Porque ser cristão é uma coisa completa. E aí, ele mandou uma mensagem para mim ontem de manhã. Às 6 da manhã, eu abri só às 7h30, não que eu não levantei cedo, mas eu não abri assim cedo, que eu levanto para orar. Aí ele falou assim, família, orem, estou no hospital com uma virose séria, que não pegue nas meninas. Aí já liguei para minhas filhas, vão lá vocês, que se eu for ele fica bravo comigo, vai vocês lá, papapá. Mas ele não quis ninguém. Aí ontem à tarde, ele falou, eu falei, filho, precisa de alguma... Tudo para o WhatsApp, né? Nem telefone se usa mais. Filho, quer que eu leve uma comidinha, faça uma canja? Não. Mas, por favor, ore pela minha esposa e minhas filhas, para que não se contamine. Pensei, ai, que sucesso! Num dia, 2 pedidos de oração, aleluia! Bendita virose, glória a Deus! Não é verdade? Bendito o demônio na menina que trouxe libertação para essa família. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Amém, amados? Às vezes nós queremos que Deus faça uma obra no filho, mas não quer que o filho passe por problema. Sabe Deus o que vai fazer para esse filho chegar lá? Se é cabeça dura, tem que fazer coisa séria. Para quebrar coisa dura é coisa violenta. Então, amadas, eu estou com o coração cheio de alegria. Não preciso ir lá, estou curada, Deus já me libertou. Mas Deus vai fazer uma obra extraordinária. E Ele vai dizer, Senhor, só as tuas migalhas. Eu só quero as migalhinhas. Porque eu sei que é disso que eu preciso. E é isso que você precisa hoje à tarde e eu também. Pequenas migalhas que contém nelas criptonita. A criptonita rouba a vida ou dá vida? Ela dá vida para o cara lá ou não rouba? Não, eu quero aquela que dá. Qual que é a energia? Uma super energia. Pensa agora. Existe uma super energia aí. Nós queremos só uma fagulha dessa super energia do sangue do Cordeiro, da aliança de sangue que Deus tem conosco, do perdão e da misericórdia do Senhor Jesus Cristo. Jesus, ele foi estimulado pela fé dessa mulher. Já não tinha mais cansaço, vamos embora, bota a bota aí, vamos sair de novo, vamos ganhar mais uma multidão para Jesus aqui. Vamos lá, expandir o reino de Deus, porque ele foi estimulado pela fé desta mulher. E esta mulher viu toda a sua família recuperada.
Quando Moisés foi sair lá do Egito, cada vez que ele pedia para Faraó sair, Faraó colocava um empecilho, e vários empecilhos. Até que chegou ele e falou assim, nem uma unha eu vou deixar com você. E eu digo nessa tarde a todo inimigo da minha casa, nem uma unha vai ficar com você. E eu digo agora, nessa tarde, em favor da tua vida, nem uma unha você vai perder. Amém, querida? Você crê nisso? Então não abra mão, intensifica a sua vida de oração, não se ofenda com coisas. A gente fala assim, o pastor também não liga, a juventude na igreja está fria, eu queria levar meu filho lá, mas está tudo assim, uma farofa. Não fala besteira. Surpreenda a Deus com a sua fé. É isso que nós precisamos, surpreender a Deus com a nossa fé. A igreja não está boa, mas eu vou entrar lá, ela vai ficar ótima, porque eu estou cheio do Espírito Santo de Deus. Entenderam? Então, às vezes, nós é que dificultamos os milagres de Deus com a nossa incredulidade. Mas essa mulher falou, não, Senhor meu. As pequenas fagulhas do teu amor me bastam, porque são tão poderosas que é tudo que eu preciso. E essa é a nossa atitude, não vai ficar, nem uma unha ficará para o inimigo usufruir daquilo que é nosso. E eu quero ler agora um último versículo, que está no Salmo 6, versículo 9. Eu peguei 3 traduções dela e já estou encerrando a palavra nessa parte. Salmo 6, versículo 9. O Senhor ouviu a minha súplica, o Senhor acolhe a minha oração. Essa é uma tradução. A outra diz assim, o Senhor ouviu a minha súplica, o Senhor responderá a minha oração. Agora tem um verbo assim poderoso, responderá. Aí tem uma terceira. O Senhor ouviu a minha súplica por misericórdia. O Senhor aceita a minha oração. Amém, amadas? Salmos 6, verso 9. Então, quando você vai orar, não vai com arrogância. Senhor, qualquer fagulha, qualquer farelo que cair, é tudo que eu preciso. Senhor, eu vou nas senhoras lá, qualquer farelo já me basta, porque eu estou com tanta fome que o farelo vai me transformar e vai me dar energia. Amém, amadas? Glória a Deus. Então nós vamos orar ao Senhor. Eu não sei você, mas eu fiquei muito impactada com essa mulher, Cirofenícia. Eu fiquei muito impactada com esse Jesus Cristo que nós temos. Eu fiquei muito assim, entusiasmada. Eu ia falar de uma outra mulher e Deus falou, não é essa. Eu nunca falei sobre a mulher Cirofenícia em toda a minha vida. E eu fiquei muito entusiasmada com ela. Eu aprendi com ela que qualquer farelo me basta. Não precisa ser aquela igrejona, aquela pregaçãozona, nhenhenhê. Não, o farelo da parte de Deus é tudo que eu preciso para a minha vida, pegar fogo. Bem, querida, vamos orar ao Senhor. Deus querido, muito obrigado pela tua palavra maravilhosa, pelo Espírito Santo de Deus. Eu clamo a Ti, Pai, que todas nós saímos daqui hoje à tarde transformadas, gratas, profundamente agradecidas por tudo que o Senhor tem nos dado. O Senhor tem nos dado tanto benefício, tanta coisa, que daremos nós ao Senhor por tantos benefícios que temos recebido. Obrigada a Deus por essa mulher Cirofenícia, por esse estudo da Tua palavra, que trouxe vigor para Jesus Cristo, e trouxe restauração para uma mãe, para uma criança e para uma igreja. Cada vez que abrimos esta palavra, ela explode dentro da nossa vida, trazendo esperança, fé e alegria. Pai, nós declaramos nesta tarde que nenhuma unha do que é nosso ficará. Nenhuma unha que o Senhor nos deu vai ficar para destruição. Todos virão, todos serão abençoados, curados, transformados, porque o Senhor é um Deus bom, é um Deus amoroso e tem prazer em nos abençoar. Eu abençoo todos que nos ouvem nesta hora, não só as pessoas presentes aqui, como das emissoras, as pessoas que estão sintonizadas na internet, que haja, Pai, a Tua bênção, a Tua paz, e que esta palavra possa ficar fluindo nos nossos corações, e nós possamos desfrutar do sabor, da delícia e da grandeza desta revelação. Nós Te louvamos nessa tarde, agradecidos porque temos fé e esperança num Deus que pode todas as coisas, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, amadinhas. Obrigada.